Bom dia. Hoje o Eduardo Silva, a Beatriz de Moura e eu, Nayara, iremos falar sobre o contexto histórico do romantismo na Europa e seus percussores na literatura. O romantismo foi um movimento cultural que representou a ascensão dos valores da burguesia no final do século XVIII e durante parte do século XIX. O romantismo foi o principal movimento estético no final do século XVIII. O romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Goethe, é considerada a primeira obra romântica publicada. O movimento se espalhou por toda a Europa e pelas então colônias, das quais o Brasil, podendo ser definido como a arte da nova burguesia, que ascendia ao poder. O romantismo foi uma arte complexa, diversificada e rica. O romantismo foi um movimento cultural que nasceu em um momento de grandes rupturas na Europa. O pensamento iluminista gerou grande ideologia liberal, contrária às políticas absolutistas que vigoravam até então. A burguesia se tornava cada vez mais a classe social dominante, substituindo as monarquias por meio de diversos processos revolucionários em todo o velho continente. A Revolução Francesa é um dos maiores exemplos desse período. Nesse contexto, a arte romântica representou o pensamento da nova classe que surgia, apresentando novos princípios éticos, morais e estéticos. Para entender o romantismo. Ao observar o contexto histórico do romantismo, é possível perceber que na Europa os tempos eram de revolução. Os poderes dos reis absolutistas eram questionados pelas novas gerações, que concebiam o mundo por novos parâmetros. Assim, fica claro em todo o romantismo um forte teor nacionalista em suas produções artísticas, seja pela exaltação da natureza nacional, seja pelo resgate de ícones nacionais, seja ainda pela retomada de estilos, formas e ritmos típicos do passado nacional, conforme se verifica no romantismo europeu, que resgata vários elementos medievais em suas obras. Além do nacionalismo, é notável uma intensa busca por liberdades nas práticas artísticas. Também está presente no romantismo um novo sentido de amor, formas de evasão, sonho e fantasia, o chamado mal do século, a liberdade artística, idealização e o chamado byronismo. Eu vou falar um pouco sobre o surgimento do romantismo e seu contexto histórico. O romantismo surgiu na Europa em uma época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. Na política, caíam sistemas de governo despóticos e surgiu o liberalismo político. No campo social, imperava o inconformismo. Já no campo artístico, o repúdio às regras. Durante o surgimento do romantismo, a Europa passava por uma série de conflitos e revoluções, sendo as principais a Revolução Francesa, que foi um período intenso de agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e mais amplamente em todo o continente europeu. A monarquia absolutista que tinha governado a nação durante séculos entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação imensa quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre um ataque sustentado de grupos políticos radicais, das massas nas ruas e de camponeses na região rural do país. Além disso, também teve, durante o surgimento do romantismo, a primeira invasão francesa de Portugal, onde insere-se por um lado no plano de Napoleão Bonaparte para impor o bloqueio continental a toda a Europa, no ano de 1806, visando a acabar com o período econômico e militar do Reino Unido. Por outro lado, enquadra-se na dinâmica expansionista da França napoleônica. Entre 1807 e 1810, Napoleão ordenou 3 invasões a Portugal, país que se recusou a aplicar o bloqueio continental, mas em todas elas foi derrotado. Napoleão tentara invadir a Inglaterra em 1805, mas os preparativos da campanha naval foram arrasados pelos ingleses após a grande derrota dos franceses na Batalha de Trafalgar, próximo ao Estreito de Gibraltar. Nas últimas décadas do século XVIII, o romantismo já está parcialmente anunciado pelas obras do filósofo Rousseau, especialmente pela sua teoria do bom selvagem e pelo movimento Sturmumdrang, constituído nos anos 1770 por jovens alemães que valorizam o folclórico, o nacional e o popular em oposição ao universalismo clássico. No entanto, a antecipação mais genial de um novo espírito de época
centrado no exagero da faculdade imaginativa e no transbordamento das paixões, ocorre em 1774, com a publicação sob forma epistolar do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. Seu ator Goethe, então, com apenas 24 anos, produzirá uma das maiores comoções já ocorridas em toda a história literária. A luta íntima do rapaz loucamente apaixonado por uma moça encantadora, Charlotte, casada contra o homem, emociona os leitores europeus. O amor é mostrado com uma força obsessiva. O romance de Goethe é imediatamente traduzido para outros idiomas e obtém uma calorosa recepção, especialmente do público jovem. A obra ela desencadeia como se fosse um tipo de epidemia, uma incontrolável onda de suicídios na Europa, sempre causados pela mesma identificação entre os fatos da narrativa e as paixões não correspondidas dos leitores. A questão adquire tamanha dramaticidade que alguns governos proibiram a circulação do romance, porém ele já havia se tornado um símbolo de amor vivido até as últimas consequências. O romantismo se constituiu de uma poderosa e verdadeira revolução artística que modificaria para sempre a cultura ocidental e que mais tarde tomaria a forma de um movimento, e o espírito romântico passaria a designar uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o início do século XIX seria marcado pelo lirismo, a subjetividade, pela emoção e pelo eu. Os principais romancistas foram George Gordon Byron, conhecido apenas como Lord Byron. Ele nasceu em 1788 em Londres, na Inglaterra, e ele foi o maior expoente do romantismo ultrarromântico inglês. A sua principal obra foi A Peregrinação de Childe Harold, de 1911, e Dom Juan, de 1819. Também teve Victor Marie Hugo, que nasceu na França. Ele foi engajado em sua vida política, escreveu romances e diversas peças teatrais e também teve uma ampla produção poética. A sua principal obra foi Notre-Dame de Paris, de 1831, e Os Miseráveis, de 1862. Almeida Garrett, que é natural de Porto, nasceu em 1799. Ela representa o período de transição entre neoclassicismo e romantismo em Portugal. Dentre as suas principais obras temos Camões, de 1821, e As Viagens da Minha Terra, de 1846. Também tem Camilo Castelo Branco, que nasceu em Lisboa, em 1825, e ele é considerado um dos maiores romantistas portugueses e foi representante do romantismo ultrarromântico no país. O autor teve uma vida cheia de conflitos, que acabou levando ao seu suicídio em 1890. Dentre suas obras podemos destacar Amor de Perdição, de 1862, e Memórias de Cárcere, de 1864. Também temos Júlio Diniz, que nasceu em Porto, em 1839, e ao contrário de Garrett, ele representa anos finais do romantismo português e a transição para o realismo. Ele morreu com apenas 31 anos e ele é considerado um precursor do que viria a ser a geração Coimbra. A sua principal obra é As Pupilas do Senhor Reitor, de 1837, e também Serões da Província, de 1870. Obviamente, houve vários outros artistas que podemos destacar, e entre os grandes nomes da literatura romântica na Europa, podemos destacar alguns, como, por exemplo, Henri-Marie Boileau e Alfred Musset, na França, Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni, na Itália, Cecily, Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth, na Itália. Todos eles também são grandes nomes na literatura europeia. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau!